Vamos para as perguntas, então. Vou... Só um momento. A primeira pergunta é do Marcelo Alexandre. Quantos quilos de própolis, em média, a Ursul nordestina produz ao ano? Quem vai responder? Olha, não foi eu que falei de prova. A realidade é a seguinte, que a gente não tem esse dado ainda. Porque primeiro que o sonarzinho produz geoprópolis, né? Ou seja, própolis com barro. Então, consequentemente, eu já tirei 10 quilos de geoprópolis. Aqui, onde eu estou hoje, no Recôncavo da Bahia, o maior período de produção é esse, devido à chuva, frio, né, onde eu estou aqui. Consequentemente, ela produz mais. Aliás, a Jupará, aí no Amazonas, ela tem uma característica que a gente está tentando resolver, que é a produção excessiva de geoprópolis. Ela produz muita geoprópolis. Consequentemente, a gente está tentando ver o que é. O que é isso? Umidade, baixa temperatura, e a gente está tentando ver esse lado. Então, não existe ainda um trabalho para dizer isso. Primeiro que você tem que entender que esse trabalho tem que ser feito durante 2, 3 anos para mostrar as questões do tempo. Hoje o Nico está lá com problema de seca, eu estou com excesso de chuva. E aí, o que acontece? Nesses períodos, a gente tem um período que é esse de frio e chuva, que faz com que aumente a geoprópria na colônia. Já no período de seca da gente aqui na Bahia, a gente não tem muitos problemas de geoprópria, dificilmente. Outra coisa também é a seleção das colônias. Eu me lembro do doutor que falava que tinha que matar a rainha que não prestava mais, era para produção de mel. Eu dizia a ele sempre, e a de própolis, e a de pólen. Então, quando vocês verem uma abelha que produz muito geopróprio, ou próprio, vocês têm que selecionar essa rainha para geoprópolis ou própolis, porque provavelmente isso é uma coisa genética, entendeu? Então, porque nesse caso, a gente diz assim, que não temos hoje uma quantidade exata do dizer, mas eu já tirei essa quantidade que eu citei aí. A geoprópolis, ou a própolis, de escapo trigona, provavelmente o Wilson deve mostrar a vocês quanto ele tira de própolis de escapo trigona, que é própolis pura. Já a geoprópolis a gente sabe que é muito, mas ali tem a terra diluída, né, a argila, o barro, diluído e, consequentemente, vai aumentar o peso, mas a quantidade de resina em si deve ser menor, tá entendendo? Só mais uma informação, esqueci de passar para vocês. Sábado que vem a gente vai proporcionar mais uma palestra, dessa vez com o professor Leonel Gonçalves, da USP, e ele vai falar sobre as abelhas nativas versus pesticidas, sobre as pesquisas que ele já fez. Muito interessante, acompanha que a gente vai liberar as inscrições essa semana nas nossas redes sociais. A próxima pergunta é do João Pedro. Como comercializar enxames de abelha sem ferrão legalmente? É para mim? Veja só, a questão legalmente é o seguinte, a gente vai ter uma live que deve ter sido divulgada para todo mundo na segunda-feira sobre o projeto de lei da legislação federal. Então, a gente vai exatamente destrinchar isso. Hoje em dia é o seguinte, hoje em dia existe uma questão de que alguns estados fizeram a lei deles e outros não fizeram. Então, quem não fez vai ter que seguir a resolução por não. Quem fez está baseado na LC 140. Então, a gente vai discutir isso. O que eu queria dizer é o seguinte, se você for vender, aqui na Bahia hoje a gente vende enxames, porque nós temos o registro do produtor no órgão competente, nós temos, no caso, o cadastro do CIAPEC, que é o cadastro da Agência de Desenvolvimento, para tirar um GTA, para o pessoal movimentar o produto, o enxame, e temos também a questão de você ter o registro para saber a zona que vai. Então, aqui hoje a gente tem, nesse caso, como vender. Tem um produtor certificado e tem a nota fiscal de produtor que ele tira na prefeitura. Então, hoje nós temos condição. A maioria dos estados não tem. Então, para você vender o enxame legalmente, vai ter que constituir primeiro as leis dos estados. O estado que não tem lei vai ter que seguir a resolução CONAMA. O estado que tem lei, aí segue a lei do estado, se está de conformidade constitucional, certo? Então, nesse caso aí, é isso que eu queria explicar. Por exemplo, o Pará, eu não me lembro, acho que não tem lei, né, Yuri? Não deve ter lei. E já o Amazonas tem uma... Tem não, né, Yuri? E o Amazonas, me parece... E tem regulamentações, mas ninguém coloca em prática ainda. Os órgãos competentes não têm nenhuma ferramenta para colocar em prática. Então, tem a lei, mas você não consegue tirar essa licença. Você precisaria de uma licença, não está comum ainda, não está vigente isso, né?
Então, é preciso que os estados, até o pessoal do Pará conversou comigo, acho que foi a de Cléber, falando sobre isso para eu falar para o pessoal. No caso, como eu estou responsável pela Federação Brasileira, aí a gente estava vamos fazer essa live na segunda. Mas fique sabendo isso, que nos estados tem lei e que já está regulamentado, é possível fazer isso e tudo cadastrado, tudo certinho, que é o que a gente quer. Nós não queremos ficar... vocês da Amazônia, é um perigo fazer essas lives com o pessoal da Amazônia, sabe por quê? Porque daqui um dia a Yuri, mais o Nico, mais a Laís vão receber o tempo inteiro solicitações, pagam até R$ 5.000 por um enxame, e aí começa o tráfico, e tem muita gente fazendo esse trabalho. E a gente precisa, primeiro, ter uma análise de risco, saber se vai causar problema ou não, para depois a gente liberar isso aí. Então, eu queria dizer esse fato, que com certeza vocês vão receber muita solicitação e vai ser um problema. Certo? Então, essa é a questão. Vamos lá. O Jefferson Primo pergunta: Yuri, para a utilização do airlock você usa álcool de cereais? E em relação à luminosidade para fermentação, você utiliza controle luminotécnico ou embalagens revestidas com fundo negro? Eu não entendi essa questão do airlock aí e álcool de cereais. Bom, é o seguinte, eu não uso airlock. Eu pensei em usar, mas como eu tenho muitos baldes, eu ia gastar um dinheirão comprando airlock. Então, eu utilizei o que tem aqui na minha região, que se utiliza normalmente, é uma tradição, que é a rolha de Buriti, que eu mostrei aqui, e ela é perfeita, é um airlock natural. E sobre a iluminação, é o seguinte, todo o meu mel hoje, e desde 2017, ele não fica em garrafas, ele fica todo no balde de fermentação. E o balde de fermentação fica num local que ele não tem uma grande luminosidade e não é quente, nem é frio, nem é úmido. Então, está numa condição ideal, a temperatura ambiente, e ele fica lá, eu só envaso o mel quando eu recebo o pedido. Então, o mel, ele realmente é maturado. Se eu deixar ele na garrafa, ele vai deixar de ser maturado e vai começar a envelhecer. Aí, eu acredito que se ele ficar no balde, ele vai durar mais tempo e tem dado certo desse jeito. Respondi? A próxima pergunta é da Janaína Souza. Posso fazer a colheita de quanto em quanto tempo? É para mim? Ela não identificou quem é. Vocês podem responder a ambos os meliponários. Bom, então eu vou responder aqui do meu lado. Eu atuo no Nordeste do Pará, então com certeza aqui deve ser diferente lá do Nordeste e lá do Amazonas. Aqui a nossa colheita ela de mel de abelha sem ferrão, ela vai outubro, novembro e dezembro. Às vezes, se o verão começar muito antes, a gente tira algo em setembro. Mas são esses meses aí que é a época de verão. A partir de janeiro já começam as chuvas e ninguém mais colhe nada. Para nós aqui varia bastante também, até mesmo dentro das comunidades, andando por Maués, você vai notar diferenças, mas tipicamente são 2 a 3 colheitas no verão, né? Você consegue fazer ali, ela consegue encher a melgueira 2 a 3 vezes. E o período de florada vai de julho a novembro, começo de dezembro. Aí a gente já faz a preparação para o inverno, né? A gente estabeleceu um calendário que faz sentido aqui para o nosso meliponário, mas até quando você viaja aqui, vai pela Várzea, vai por outras regiões, você vai notar também o calendário, então varia muito da região, aqui tipicamente de 2 a 3 colheitas no período todo do verão. A próxima pergunta é do Luciano Borracha.
O microprodutor que luta para virar pequeno produtor e que tem muita dificuldade de venda com seus produtos por não ter um selo de inspeção municipal ou selo arte, o que fazer? Quais caminhos? Eu acho que vou colocar o meu ponto de vista, né? A gente tem visto o nosso movimento aqui crescer com a iniciativa de procurar os meliponicultores. Então, meliponicultores novos, né, o pessoal criando abelhas recentes, eles nos procuram por algum motivo das reuniões, participando das redes, né, se conectando com a comunidade, procurar quem cria e então esse grupo pode encontrar empreendedores, por exemplo, como o Yuri ou como a gente aqui da UA, que pode dar um suporte, procurar as feiras. O nosso caminho foi procurar conhecimento para fazer toda essa colheita, embalagem, toda a responsabilidade, né? A gente tem que descobrir as vocações e os nossos recursos, o que a gente pode fazer também, né? Então, para um criador que tem uma produção e procura um mercado, um empreendedor que vai conectar e vai ser justo, ou ele vai para a feira, prepara. Hoje existem cada vez mais que são acessíveis, a net também, através de WhatsApp, etc., tem crescido. Então, se você se qualificar, conseguir colher, envasar e manter, que é um desafio muito grande, você já pode levar esse final, ou procurar união, procurar mais parceiros para ganhar força e fazer isso com mais facilidade. Os caminhos que eu vejo, assim, viáveis. Eu quero. É o seguinte, ó, veja só, o Luciano Borracha, um cara muito legal, ele vende mel ele é do Meliponário Guaiçara. Um trabalho muito bonito, muito legal. E é das pessoas que pode ajudar a alavancar o mel aí, só em São Paulo, que ele está em São Paulo. Então, ele já havia feito essa pergunta a mim, e uma coisa é certa. A gente tem que entender o seguinte, que os estados, como eu falei, hoje o governo federal está liberando os estados certas coisas. Existem estados que são muito ágeis nas coisas. Existem outros que não. E em São Paulo é até estranho, porque é um lugar que deveria ser o mais ágil possível. Então, logicamente, que o que é que existe? Existe o celular que vai ser implantado para mel, ainda não tem. A maioria, eu acho que nenhum estado, acho que só Santa Catarina que está tentando liberar essa parte do celular que vai ajudar os micros e os pequenos meliponicultores. Normalmente se tem vendido mel baseado numa conversa com as agências de desenvolvimento quanto à questão do produto artesanal, como foi o caso do Pará, até teve uma época que foi isso aí. E no caso aqui da Bahia, de outros locais. A gente está fazendo um experimento agora quanto a essa questão de maturação do mel, para ver, como o Yuri falou ali, a questão de 6 meses, que a gente tem visto que é 6 meses, mas o mel vai fermentar a vida inteira, porque ele é uma solução de água com açúcar. Certo? Favorece a levedura. Então, logicamente, o que é que acontece? Quanto a isso daí, teria que ser o celular. Como não está implantado ainda, seria o produto artesanal, que se utilizaria para se vender, tá certo? Tem gente que utiliza o selo, como o próprio Pará aí, tem um pessoal vendendo mel desunificado com o selo de ápice, que é normal e pode. Segundo o pessoal do Ministério da Agricultura, a Aline lá, ela falou que o mel maturado pode ser vendido de acordo com uma análise que se tem, que inclusive está se usando até um trabalho do Malaspina com Vilas Boas, etc., que fez comércio até da Amazônia. Eles estavam usando para liberar a venda do mel maturado, certo? Aí entra a parte de inspeção, que é liberar o selo. Então, o grande problema que o Borracha está falando é essa questão do selo, que aí cabe ao governo. E como lá tem uma tal de uma AME, aí a AME deve agir, deveria estar auxiliando o produtor nesse sentido, de fazer com que chegasse ao poder público essas questões. Como aqui hoje na Bahia, a gente já tem acesso direto à Secretaria de Desenvolvimento Rural, consequentemente, a gente consegue fazer isso. O Amazonas, pelo que eu vi, também tem a legislação. Inclusive, o São Paulo tem a legislação de mel, que eu vi. Não foi lá essas coisas, mas realmente tem. Então, consequentemente, esses estados têm. Acho que Yuri parece que tem também, não sei, no Pará. Mas, nesse caso daí, exigir. As associações, tipo AMES, etc., estão aí para isso. A gente tem que
solicitar, e eu garanto que todos eles deverão estar cientes disso, né, para organizar essa cadeia. Então, o que eu queria dizer é isso, pô. Acho que primeiro tem o lado do selo arte, outro a questão do produto artesanal, certo? E aqui, como eu disse, é uma conversa entre as associações, a associação e a agência de desenvolvimento, tá certo? Então, seria, infelizmente, para o seu caso, eu digo que o único caminho seria a AME o pessoal da AME conversar. Lá, infelizmente, eu não sei como é aí, mas, por exemplo, se fosse a AME Rio, a AME Blumenau, outros lugares que eu conheço, já com certeza já estaria lá, sendo reivindicado. Só para falar um comentário aqui, o Silvio Pereira acabou de mandar: Santa Catarina já liberou o selo arte, mas ainda é bem burocrático. A próxima pergunta é para o Yuri. Na verdade, são duas perguntas que eu vou juntar aqui sobre maturação. O canal do Como pergunta quantos dias você deixa maturando. E a Zeila Maria pergunta se você poderia indicar alguma literatura sobre a maturação. Bom, a primeira pergunta, quanto tempo fica maturando? É assim, depois que eu coloco o mel no balde, que eu faço a colheita, eu só vou vender esse mel com no mínimo 4 meses. O mel, ele se estabiliza, o de uruçu cinzenta, com 6 meses. A fermentação dele fica praticamente zero. O da uruçu amarela, com 4 meses, ele já está tranquilo. Mas eu vendo a partir de 4 meses. Ele com uma fermentação leve. E todo meu cliente, ele é avisado: olha, esse mel, ele é assim, assim, assado. Aqui estão instruções de como você deve lidar com ele. Então, como eu mostrei naquela foto, a pessoa recebe o mel já sabendo como lidar com ele. Se ele fizer espuma, se ele fizer gás, ela vai seguir aquelas instruções. E dentro da caixa ela recebe uma rolha. Essa rolha não é para ela pegar e colocar na garrafa. No caso desse mel dele, ele não for beber, se for deixar guardado por um certo tempo, se ele deixar com a tampa plástica, vai chegar uma hora que ele vai estufar e vai formar espuma lá dentro. Então, eu digo, esse mel, ele é um mel vivo, ele precisa respirar. Então, se você for deixar ele guardado, coloque a rolha, ele vai conseguir respirar normalmente e ele vai durar muito mais tempo desse jeito. É assim que eu faço. Todo cliente recebe a rolha. Seja pessoalmente, seja pela internet. Quando eu vendo para revenda, se a pessoa quiser, eu envio as rolhas também, ou envio um pedaço de buriti e digo: olha, você vai explicar para o seu cliente essa situação, é assim, é assado. Até hoje, ninguém reclamou. Todo mundo aceita e, muito pelo contrário, as pessoas não acham isso ruim, elas ficam encantadas, porque é um negócio diferente, que pouca gente conhece. Eu esqueci outra pergunta, eu me empolguei nessa. Qual era a mesma? Pois é, olha, essa literatura eu sofri porque eu não achei na época e eu não acho hoje. Olha, na verdade, esse é um trabalho que está sendo feito, é como o Yuri disse, não existia na literatura, na internet. A gente tem dados, né, tudo bem, porque era um processo natural que sempre existiu. Até Yuri falou o termo aí que a gente tem que usar, que é o tal do o mel é vivo, né? O mel morto, como a gente diria. Então, nesse caso, o que acontece? O Jerônimo Vilas Boas tem um manual que ele ensina umas coisas que foi trabalhado em cima de coisas que ele viu até no Maranhão com o Maurício Drummond, ou Murilo Drummond, desculpa, Murilo Drummond, professor do Murilo Drummond, que faz um trabalho maravilhoso no lençóis maranhense e faz isso há muitos anos. E começou a fazer aquele trabalho, certo? O que existe hoje é o seguinte: o que a gente está tentando ver, e que vai sair os trabalhos, porque é tanta coisa para pesquisar que também a gente fica maluco. Eu mesmo estou sem saber o que eu faço, de tanta coisa que me exige. Então, nesse caso daí, o que acontece? A gente está trabalhando, a doutora Gislene, na Amazônia, e a doutora Samira, aqui na Bahia, estão fazendo um trabalho voltado para essa maturação do mel. A gente quer saber, e já sabemos o que o Uri falou aí, que são 6 meses.
o básico, porque vocês têm que entender que a fermentação é rápida, 7, 8 dias está fermentando muito, depois começa a ter a fermentação. Por quê? Porque existe a formação, todo mundo talvez tenha que saber o que é que forma na fermentação, né? Então, é calor, água, gás carbônico, né? E etc. Então, isso aí é interessante que essa coisa continua, porque existe açúcar. Por exemplo, eu queria explicar o seguinte, veja a cerveja. A cerveja, a gente joga uma levedura lá dentro e ela fermenta rápido e depois, com o tempo, acaba. Não tem mais açúcar para digerir, porque o malte todo foi digerido. Já o mel, não. O mel é 80% de açúcar. 70% de açúcar. A levedura não dá conta disso. Consequentemente, vai acontecer que ela vai fermentar. E o Uri falou uma coisa fantástica, que o Nico também, sem querer, falou, que foi o seguinte, lá nesse lugar, e o Nico está passando a mão na cabeça, todo calor. Então, o calor é que vai fazer isso. Se tem água, aí piora a situação. Então, consequentemente, o calor e a água é que vão aumentar o tempo de fermentação. Certo? E se não tiver em lugares frios como o sul do Brasil, já reduz, porque não tem esse calor. Então, o calor e a água são fundamentais para a fermentação. Uma coisa interessante é que, se você observar a curva, a doutora Samira está fazendo o trabalho, nós vamos publicar em breve aí, mostrando que são 6 meses o período, como o Yuri falou, e que, nesse caso, ele vai continuar a vida toda. Aí o Yuri mostrou uma coisa fantástica, que é o que eu disse. O Portugal, se você for ver o vinho, quando a gente vai tomar vinho, todo sommelier fala o quê? Você coloca o vinho deitado e daí, quando você abrir, deixa deitado com a rolha. Para que serve a rolha? Exatamente a rolha de Buriti. Como eu falei, o Buriti representa a cortiça portuguesa. Então, ela faz aquilo, a oxigenação, a respiração ali daquele produto. Então, esse trabalho que o Yuri faz é fantástico, é o que eu falei, tem que saber fazer a coisa. Não pode ser de qualquer maneira, pegar qualquer rolha. Aqui a gente tem uma rolha de uma planta que é uma anonácea que dá na beira, nos brejos daqui, Araticum, que a gente chama de brejo, que a gente usa para isso, certo? Cada local tem o seu. Então, o que eu queria falar é isso, que essa questão da fermentação, ela vai continuar a vida inteira, se tiver calor e água. Se não tiver, já não vai haver tanto problema. Aí, o que o Yuri está fazendo é exatamente mostrando ao consumidor, que ele não conhece sobre isso, como fazer o processo para evitar problema. Está entendendo? Então, seria essa situação. Agora, futuramente, vai sair todo esse trabalho sobre isso que a gente está falando aqui, sobre o tempo de maturação, o que acontece. A gente sabe que a formação, no caso, é uma fermentação alcoólica, certo? E, de certo modo, é uma fermentação acética também. Inclusive, uma pergunta a Yuri e a Nico aí. Vocês sabem que quando fermenta, forma o quê? Forma gás carbônico, água, calor e o que mais? Álcool. Não forma álcool? Então, logicamente, tá livre. Olha, eu já senti o álcool, mas só depois de 2 anos de maturação. No início eu não sinto. Com 2 anos, o mel de Uruçu cinzenta, ele fica com sabor de licor. Veja só, a formação do álcool. Aí o álcool se forma devido a isso. Só que a gente está fazendo isso, a Samira, mas a Gislene estão fazendo isso, medindo esse álcool. A gente já mediu, já sabemos quanto de álcool tem, porque senão ia ser uma bebida alcoólica. E uma coisa explicar, Yuri, até para você e o Nico, que estão aí no lugar maravilhoso, é o seguinte, é que a gente detectou que o grande lance nosso não vai ser o mercado interno, vai ser o mercado externo. A gente tem que vender isso para o europeu, porque aí para o americano, que é quem tem dinheiro, o asiático, agora o chinês. Né? Aí o que acontece? A gente tem que vender para eles, que eles não têm isso. Para ele ter esse produto que vocês têm aí, só se ele levar flora e abelha. E é difícil. Então, logicamente, que a gente tem um mercado fantástico, né? E esse mercado é tão maravilhoso que a gente vai poder vender muito mais caro do que está aí. Aliás, eu, com todo respeito ao Brasil, eu digo assim, que esse mel é para ser consumido assim, não é para ser consumido pelo público em geral. O público em geral toma mel de apis mellifera. A gente tem que vender esse produto para outro mercado, entendeu? Outro nível. Então, uma coisa é certa, não quer dizer que o povo não tome o mel, viu? Mas entre nós a gente sabe que o produto é diferenciado. E esse produto, ele precisa, para atingir o mercado europeu e norte-americano, é o que a gente está trabalhando agora. A gente precisa ver o que vai fazer, porque o mel maturado tem que ter outro nome. Porque se for lá como mel, quando ele analisar e der que dá 25% de água, 27% e 21%, ele não vai aceitar. Volta todo, como já ocorreu na Amazônia, com o menino que fazia o trabalho aí, já ocorreu aqui no Slow Food e tudo, sabe o quê? Porque eles mandaram mel e a análise é feita no que o Yuri disse no início, baseada em mel de apis. Porque a Europa não tem abelha ciferrão. Consequentemente, ela baseia na apis mellifera.
e aí não combina o teor de umidade. Eles dizem logo que não é mel. Então, a gente vai ter que resolver esse problema. Eu conversei com a Aline, do Ministério da Agricultura, foi fantástica, explicou a mim, e a gente há uma condição de tentar fazer isso. E vai ser o caminho de vocês, tá certo? Olha, gente, a gente está com muita pergunta, já tem 2 páginas aqui de pergunta. Você vai dormir, não? Não, mas já tem 2 páginas aqui de pergunta, vamos tentar ser mais sintético. Mas tem coisa, essa pergunta aqui. Não é uma pergunta, você viu que eu fui inventando, porque Sim, realmente... foi ótimo. Não é... Aí não se preocupe, você é novinha, pode dormir tarde, né? Vamos lá. A próxima pergunta é para o Meliponário Auara, do Jefferson Primo. Poderiam compartilhar a forma que fazem para conseguir comercializar o pólen? Desidratam? Coletam na entrada? Legal, a gente desidrata, então a gente respeita o momento do manejo de cada situação que a gente encontra na colônia. Tem alguns momentos que a gente pode retirar o pólen. A gente retira ele junto e coloca para refrigerar. Depois dessa refrigeração prévia, ele seca e a gente tira o cerumen e fica lá o pólen. A gente passa por um processo de desidratação, né? Controlando o odor e coloca ele em baixa temperatura e baixa umidade, ele vai secar e a gente comercializa ele seco, porque é como o professor falou, o pólen é uma levedura. A gente fez o hidromel, eu não coloquei na apresentação, mas a gente fez um protótipo de hidromel em novembro do ano passado. A gente fez um curso lá com a Samira, em Manaus, e fez já um protótipo do hidromel. E um dos testes que a gente fez foi usar o pólen como a levedura. A gente fez com levedura de vinho, mas fez também como pólen como levedura. Ou seja, o pólen tem que estar muito bem seco para ele se manter, para evitar toda essa fermentação, tudo que a gente comentou agora há pouco. Eu queria só complementar. Aí, tá vendo? Me deixe complementar. Eu peço desculpa, mas é porque é o seguinte, veja só. O pólen, ele falou aí agora. Você está vendo quanta coisa não tem para pesquisar. Existe pouca coisa sobre isso de pólen. A gente fez os trabalhos, eu fiz a composição do pólen, está no livro lá. Só que tem um detalhe. O pólen, ele pode ser vendido dessa maneira, todo mundo está desidratando, preocupado em desidratar pólen de abelha ciferrão, que na verdade não é o pólen, é o pão de abelha, é o samburá. Então, a gente fica preocupado com isso, porque a gente tem a visão da apis, a gente precisa começar a largar a apis de lado e começar a trabalhar com nossas abelhas. E um dos detalhes é o seguinte, hoje os gourmet, os médicos gourmet, estão fazendo o quê? Mostarda desse pólen úmido. A gente tem que vender o pólen de abelha de ferro úmido, ele é ácido, ele tem a fermentação. O que a gente precisa, que é um trabalho que a doutora Lídia Barreto me pediu até para a gente fazer em conjunto, que será a amônia no pólen. Por isso que eu fiz uma pergunta de abelha. Então, a gente vai fazer esse trabalho para saber, que é o que impacta o consumo, saber se existe, etc. Mas, por exemplo, no caso, o pólen ele tem que ser vendido úmido mesmo, ele pode ser conservado fora, que ele está fermentado e vai fermentar o tempo inteiro, como o Nico disse aí. É um produto vivo. E que, se der uma oportunidade de água, ele vai fermentar, porque a levedura está ali, tem açúcar e amido. Então, quem puder estudar um pouco esse negócio de pólen, vai nos ajudar, porque a gente não tem uma tecnologia ainda para dizer o que é o melhor. Uma coisa é certa, o pólen ele vai ser um produto em que a gente vai retirar certas substâncias dele, leveduras, de micro-organismos, etc., para atuar em outras coisas, como a doutora Estel um dia desses falou. Então, é isso que eu quero dizer. Existe muita coisa entre o céu e a terra aí para a gente pesquisar que a gente não conseguiu ainda. O João Pedro pergunta sobre a alta quantidade de umidade no mel de abelha sem ferrão, o que fazer e como fazer para preservar o mel sem fermentação? Oi. É Yuri quem vai falar ou alguém aí? Olha, eu vou falar. Quanto a isso aí, eu digo o seguinte: deixa a natureza seguir o caminho dela, que é a fermentação. Se tu não quiser que ele fermente, tu pode pasteurizar, tu pode colocar na geladeira, mas aí se tu pôr na geladeira, ele vai ficar todo cristalizado. É isso aí. Olha, veja só, o que ele falou a coisa mais importante que eu considero, que é manter o produto. A gente tem um produto único, diferenciado, a gente tem que manter daquela maneira.
certo? O mais possível. Eu digo, porque eu fiz aquele trabalho baseado no pessoal do Itaú de São Paulo, que foi exatamente a questão do mel desumidificado. A gente fez, como eu expliquei, para resolver o problema do Ministério da Agricultura, para vender o mel. Aí fizemos a legislação da Bahia não incluindo mel maturado. Santa Catarina e outros estados fizeram uma coisa boa, incluíram o mel maturado. E agora a gente está incluindo aqui. O mel maturado é o mel que a gente tem que vender, é o que o caboclo consome há anos e anos em qualquer desses estados que a gente está falando aqui. Esse é o mel que a gente tem diferencial. É o mel que todo mundo gosta, que tem um gosto agridoce. Então, esse é o produto que a gente tem que vender. Até eu que fiz o trabalho de desumidificação, confesso que o mel desumidificado fica igual de ápice. Só para explicar um caso a vocês, teve a moça da Agência de Desenvolvimento da Bahia aqui, que ela sempre era inspetora e brigava com esses problemas do mel, essas histórias. E daí, o que acontece? A gente colocou ela para fazer o mestrado, o professor Carlos Alfredo, lá, e aí ela foi fazer o mestrado profissional, e daí ela começou a criar esse captrigona. E começou a trabalhar, e a tese foi baseada em 3 espécies de abelha. Apis mellifera, o mel da captrigona, ou o mel da jataí, e o mel da uruçu. E quando ela fez esse trabalho, a gente notou o seguinte, de que o mel da melípona, da uruçu, é diferenciado das outras duas, de jataí e de apis. O de jataí parece o de apis, a única diferença é a umidade. E quando você retira a umidade do mel de jataí, você não tem como dizer que é mel de jataí ou apis, porque eles são muito parecidos. E aí o mel de melípona diferencia por outro fator. Então, o interessante é o seguinte, que a gente tem que vender, como o Yuri está falando aí, a gente tem que vender o produto que é o que todo mundo consome, é um produto diferenciado, que tem botou outro nome até, né, para conseguir vender para a Europa, mas a verdade é só uma, de que essa situação aí, não adianta querer vender o mel desumidificado. O pessoal do Peabiru aí, do Pará, está vendendo o mel desumidificado, mas fica até mais fácil de fraudar. E quando o mel, esse mel que a gente vende, não é tão fácil de fraudar assim. Está entendendo? A próxima pergunta é da Patrícia Ancona. Só para lembrar, ela falou que está ouvindo a gente do México. Tem gente de muitos lugares, gente de Pernambuco. Bem, a Patrícia Ancona pergunta: Yuri, como podemos saber há quanto tempo o mel está amadurecendo dentro da colmeia? Olha, isso aí é difícil de saber. A gente não tem como saber. Por exemplo, se você tem uma caixa que, por exemplo, eu trabalho basicamente com a caixa padrão ímpar. E a gente colhe o mel depois que a melgueira enche. Então, geralmente, a abelha demora 1 mês para encher essa primeira melgueira. Então, nesse caso, eu consigo saber que aquele mel ali tem basicamente 1 mês, ou pode ter um pouco menos ou um pouco mais. Mas, fora isso, eu acho que basicamente o sabor dele. Porque quando você toma um mel que é novo, que a abelha acabou de fazer lá, que é o mel puro, no meu caso, que é da uruçu cinzenta, o sabor dele, ele lembra um pouco assim um azeite. Quando ele é novinho. Quando ele está com 1 mês, esse sabor já está um pouco mais diferente, porque ele já entrou em fermentação. É mais ou menos isso. Na verdade, o que acontece é o que a gente falou aí. O mel, ele quando a abelha faz e coloca no pote, ele ali, inclusive o nosso pote é tão chique que é um cerume com própolis, né? Própolis e cera. Então, é maravilhoso para conservar. E o interessante é o seguinte, que ali os processos fermentativos são contidos um pouco. Infelizmente, não tem condição de dizer se o mel está maturado ou não, porque uma coisa vocês têm que entender, que o mel depende muito da flor, não é só da abelha. Então, quem manda no mel é a flor. Então, o Yuri falou aí da cristalização. O mel cristaliza devido à questão da relação glicose e água e a relação da flor que foi colhida. Então, o néctar colhido. Então, por exemplo, agora mesmo a gente vai colher o mel na Bahia aqui, de Ingauçu, esclerolobe, que é uma planta muito comum no Pará e na Amazônia. E nesse caso daí, esse mel, ele a cada 2 anos, é um mel dourado, bacana, baixa umidade, e é um mel que não cristaliza, porque ele tem baixo teor de glicose em relação à água. E, consequentemente, esse fator cristalização é isso. Se bota na geladeira, o que acontece? Retira a água do mel. Quando retira o teor de glicose maior, vai cristalizar. Então, essa questão de maturação é difícil. E outro fato, como
os dois aí têm falado. Se você coloca, tira o mel já tem água a fermentar e vai dar um produto lá na frente diferenciado. Quando ele passa muito tempo, muita gente diz, não, o mel ficou grosso ou denso. Isso depende da flor, porque a abelha, a gente não está sabendo direito o que ela colheu. Por exemplo, no Pará, o Plácido fez esse trabalho maravilhoso sobre o que a abelha coletou, e ele, até agora, a gente não sabe. É tanta planta que aí... E a mistura dá outras coisas. A doutora Apes também, na Amazônia, fez isso, e a gente não consegue definir qual é a planta que está dando muito o mel. A gente diz mel silvestre. E isso vai gerar esse problema de composição, gosto, cheiro, certo? O aroma, né, no caso, e o sabor. Então, consequentemente, o mel depende muito da flor, apesar de a abelha ter a sua influência, mas não é tanta em relação à flor. Por isso que existem esses fatores de cristalização e esses outros. Aí, realmente, respondendo a pergunta, não tem como a gente dizer como o mel está, qual o período. Na ápice se diz quando opercula tudo. E na melípona? Nem sempre, porque existe, o Yuri falou, na hora dele, falou que ele não mistura o mel. Então, isso é muito importante. O Nico também confirmou com a cabeça que eu vi, e mostrando que essa separação é interessante, porque quando mistura pode dar uma outra coisa, tá entendendo? Então, isso aí mostra que o mel é mais denso, o outro é menos denso. E a densidade varia entre 1,31 e 1,31, certo? Nesse fato. Já aproveitando até essa sua fala, a Camila Galon pergunta quais os parâmetros para saber a qualidade do mel. Já aproveitando para arrematar junto. Mel só se vê em laboratório. Isso é verdade. Esse negócio de botar água, isso é mentira. Mel é em laboratório. E para se ver os parâmetros, você tem hoje estados como aqui na Bahia, que nós fizemos uma amostragem. Eu expliquei antes que a doutora Aline me falou que ela está usando um trabalho de malaspina com o Vilas Boas feito com mel aí. Esse trabalho, eu tinha poucas amostras. Esse é o meu trabalho, etc. Hoje a gente tem no grupo Insecta lá da UFRB, a gente tem muita amostra. E nós fizemos um trabalho que foi exatamente a portaria da liberação do mel para vender na Bahia, de mel de abelha ferrão, e que tem lá os parâmetros que hoje São Paulo copiou. Entendeu? E também as outras pessoas estão copiando, mas, na verdade, a gente fez os parâmetros de diversas espécies do nosso estado. Seria interessante a doutora Gislene está fazendo aí no Amazonas, o pessoal, acho que lá da Embrapa do Pará também está fazendo, que eu já vi muitos trabalhos, e aí vai chegar um consenso da média. A doutora Patrícia Witt sempre fala a respeito dessa variação, que vai de 19 a 45, imagine, de água, nas abelhas civerrão no geral. E hoje a doutora Guiomar Nantes Parra, ela deu uma live um dia desse que eu li, que ela está fazendo toda a América do Sul, MES da América do Sul do Brasil, mostrando exatamente esse trabalho para fazer um padrão para os locais. Então, a gente observa o seguinte, pega a portaria 207 da DAB, da Bahia 2014, eu acho que não me lembro, que ela tem exatamente os parâmetros que têm que ser analisados, que são diferenciados, porque quando o Yuri falou no início a respeito das análises do mel, comparando com a apis, não pode ser comparado. Então, a gente tem mostrando lá. Inclusive, a gente fez de melípono, fizemos com mais de 500 amostras de melípono. A gente precisa fazer agora com as espécies de trigonino, que é para a gente ver que são diferenciados, tá entendendo? Então, a gente já tem uma ideia de... tem até um artigo científico sobre isso na revista aí, mostrando a variação que vai desde 19% a 45% de água em relação à outra. Tem até um livro que a gente em breve vai publicar uma referência dele lá nas nossas redes sociais, que foi feito pelo senhor junto com outros autores, doutor Rogério. Eu não faço muita propaganda, mas tem a página lá da Coapab, tem todos os livros do Grupo Insecta, tem mais alguns, PDF grátis. E tem esse livro que é o número 5. Então, número 4, isso que eu ia falar, o número 4, que a gente viu e que vai compartilhar com o pessoal ainda essa semana, esse mês. É maravilhoso esse livro, eu tava lendo ele, então quem se interessar em procurar o livro do mel da série de meliponicultura número 4, pesquisa com o nome do Dr. Rogério que vai achar facilmente. Lá tem um grupo grande, o professor Carlos Alfredo, que dentro do grupo lá, e no caso tem esse livro, tem mais livros. Esse livro já está até um pouco desatualizado em relação a hoje.
Tem muita coisa hoje. Inclusive, a Embrapa do Pará tem muita coisa. E o pessoal hoje está trabalhando muito no Paraná também. Então, é bom a gente estar sempre atualizado, ainda mais a gente trabalha com esse produto de vender, a gente tem que sempre estar atualizado para saber exatamente como comportar. Sim. É legal ver que tem muita informação, né, na internet. Em 2007, quando a AmiRio foi criada, você pesquisava no Google, não achava nada sobre abelha sem ferrão. Para achar alguma coisa, tinha que caçar literalmente a informação. E hoje em dia, você pesquisa abelha sem ferrão, vem uma infinidade de informações. Olha, Mayara, e informação para você. Você vê que é tão interessante que você viu a profissão dos dois aí, né? Do Laís, não, que é da área. Mas os dois, e o interessante é que o Yuri é arquiteto, eu tenho um amigo que é arquiteto lá de Alagoas, e eu tinha que resolver um problema que acontece na área dos dois aí, com a Jupará principalmente, que é o excesso de água quando bate na caixa, que isso causa um problema da Florida, né? Esfria, né? E quem resolveu foi o arquiteto, que ele botou uma parede só para a água não bater lá na história. Então, é por isso que é interessante essa interação entre essas pessoas, né? Porque, com certeza, vai haver sempre uma coisa para a gente resolver essas questões. Entendeu? A próxima pergunta é voltada para os meliponicultores. Quantas caixas enxames vocês possuem à sua disposição? É do Manuel Branco. Quem fala primeiro? Eu? Bom, caixas minhas, eu tenho aproximadamente 100 caixas que eu deixo na mão dos meus parceiros. Já os meus parceiros que já são consolidados, tem uma faixa de entre 400 e 500 caixas. Legal. Do nosso lado aqui, o meliponário nosso tem 80 caixas. A gente tem parceiros com 300, desde 10 caixas até 300 caixas, mais ou menos, os parceiros. A gente tem trabalhado na divisão, a gente também usa caixa racional e limpa, né? Elas têm que estar em movimento, têm que estar em multiplicação, e a nossa orientação é essa, de ampliar o meliponário. Nosso objetivo é ter até 400 caixas manejadas por nós, e os parceiros, conforme a aptidão de cada um, aí vai escolher o caixas que é possível manejar com eficiência. A gente busca um equilíbrio ali, de quanto tempo a gente vai gastar e quanto a gente vai tirar de recurso ali, quanto a gente vai obter de resultado. A Melipona Scutelares pergunta onde adquirir a bomba sugadora. Se eu não me engano, foi voltada para o Dr. Rogério, que foi na parte da palestra dele, mas se os outros também quiserem responder, fiquem à vontade. No caso aí, se você for usar a bomba, a gente compra na internet. Existem algumas marcas, né? Evone, tem uma outra lá, que aí é comprado. Lembre que não é uma bomba para sugar mel. Essa bomba é uma bomba usada em odontologia. A gente aproveitou, mas que eu sempre vivo dizendo, o Nico viu lá no trabalho que a gente mostrou do curso, em que alguém tem que aperfeiçoar aquilo para mel, porque o estado reológico, ou seja, a densidade do mel é diferente da água. Consequentemente, existem alguns fatores, joga muita espuma, etc. A gente precisa melhorar isso. Está entendendo? Por isso que a gente recomenda. Mas isso custa de 250 a 350 reais, a bomba na internet. Uma marca que a gente tem usado, eu não vou fazer propaganda, mas vou dizer que é a Nevone. E foi a melhor do que aí aguentou. Porque quando eu fui tirar, como o Yuri fala, eu fui tirar de 100, no caso, 100 caixas de Uruçu, a gente tirou muito mel. Aí quer dizer, com isso daí, aconteceu de que ela queimou as outras, e ela não queimou. Aí tem que ter 2, 3 bombas para tirar de muita caixa. A Patrícia... Nessa questão aí, aproveitar. Legal, aproveitando esse tema, né, a gente entende mesmo que é um desafio. A gente está trabalhando também em paralelo para desenvolver essa máquina. Ela ainda não está oficial, mas a gente está prototipando, está fazendo protótipos, né? Inclusive, se você é meliponicultor aqui da área do Amazonas ou de outras áreas e quiser testar essa máquina, pode entrar em contato, pelos contatos que a gente deixou. Eu estou testando, estou colocando na mão de outros meliponicultores, comparando.
A gente fez aquela adaptação da ponteira de inox, que diminui essa agitação do mel no vinho. Também as mangueiras ali a gente usa de material, ele tem uma rugosidade mínima, então ele é muito liso para poder escoar melhor, mas a gente ainda está pesquisando, mas é um nicho de mercado aí para desenvolver. A gente espera que em algum tempo a gente possa até compartilhar esse desenvolvimento. No momento a gente está desenvolvendo, se alguém quiser participar desse desenvolvimento, entre em contato. Todos os contatos, aproveitando a deixa, né? Todos os contatos de todos os palestrantes estão na descrição do vídeo. Então, se vocês por acaso perderam, ou também podem voltar à palestra, dá para acessar facilmente. A próxima pergunta é do Jefferson Primo, de novo. Observei em alguns vídeos do amigo Yuri que ele consegue um produto diferente, a espuma da fermentação dos meles. Poderia falar um pouco mais sobre isso? E ele mandou depois, complementando a pergunta que fiz sobre a espuma da fermentação, ele fala que ela é comestível. Gostaria de saber mais sobre isso, pois pode se tornar um produto comercial. Olha, essa pergunta é muito interessante. Eu fiz um vídeo mostrando como um balde de mel de uruçu cinzenta forma muita espuma na superfície. Então, eu escuto muito falar de mel gourmet, os chefes de cozinha. Na verdade, eu acho que o mel de abelha nativa não deveria ser gourmet, deveria ser o mel que todo mundo consumisse. E essa espuma, que eu não sei o que realmente tem dentro dela, mas que eu tiro do balde e armazeno, eu como ela todo dia. Então, eu não forneço para o meu cliente, eu não vendo, porque eu não sei o que ela é, então eu não posso vender uma coisa que eu não sei o que é. Então, mas eu sou a minha cobaia, eu como todo dia. E até hoje nunca me fez mal nenhum. Qual era o complemento da pergunta que eu esqueci? Olha só, eu só consigo uma pergunta. Se tu fizer duas, eu já esqueço a segunda. Eu repito. Ele complementou falando, ele fala que ela é comestível. Eu gostaria de saber mais sobre isso, pois pode se tornar um produto comercial. Foi a segunda parte. Pois é, então, essa espuma, ela é volátil. Quando eu tiro ela do balde, boto em outro recipiente, ela começa a se desfazer. Com uma semana, ela já se desfez quase toda. Então, eu acho que não é um bom produto para que você venda assim, para deixar armazenado. Eu acho que seria uma opção já para um chefe de cozinha, que pode usar ela como um chantilly. Entendeu? Se o cara tiver lá um mel fermentando, ele pode pegar aquela espuma lá e colocar em algum prato. É mais ou menos isso. Agora, eu não vendo porque eu não sei o que não sei o que tem ali dentro. Desculpa, o doutor Rogério, acho que você quer falar, né? Tá se mexendo aí, se coçando. Porque assim, primeiro, é o que o Yuri falou, a questão do mel. A gente tem 300 espécies. As 300 espécies produzem mel diferentes. Por exemplo, enquanto essas melíponas produzem mel semelhantes, doces, né, quando a gente colhe, se fermentar e virar agridoce, logicamente que os trigoninos não são assim. Então, no concurso que teve aqui na degustação, a gente trouxe um mel que o Hélio, o Hélio Vilas Boas, trouxe da Tetragona Goethe, que, no caso, é uma espécie de borá, que a gente chama, né? E esse mel, ele mesmo tirado ali do pote na hora, ele não tem um sabor doce. Consequentemente, ele é um mel que aí vai ser apreciado pelos gourmet. Como eu disse, o mercado gourmet é um mercado pequeno, mas é um grande mercado de mostrar o nosso produto que existe. Já o mel de melípanos, como a Uruçu, daqui da Bahia, a Uruçu do Pará, a Ju-Pará e a Seminigra, são méis comuns, que eu chamaria. Ou seja, méis para a gente... Por exemplo, agora, quando você pega o mel de mandaçaia, já tem a diferenciação por cada resina que ela usa. Então, o grande negócio é que tem méis que vão ser utilizados, porque são produzidos, primeiro, em pequena quantidade, como a da Tetragona,
certo? E outro fato, no caso da Get, né? E no caso também o seguinte, de que a melípera produz mel em maior quantidade. Por isso que eu falei que ela produz pouco pólen e muito mel. Consequentemente, as melíperas serão utilizadas para venda ao consumidor. E tem umas que vão ser para comer com farinha, como diz na Bahia. Outras não vão ser. Vão ser aqueles produtos especiais. É isso que eu quero dizer aos dois aí que estão no celeiro da coisa, que vocês têm tanta coisa para explorar. Eu estou dizendo ao Yuri, a gente conversou lá hoje pela manhã, eu falando que eu tive em Santarém, no quintal do Joãozinho tinha 52 espécies em 20 metros quadrados. Então é difícil, vocês têm muita coisa a explorar, fora o nome Amazônia, né? Então é preciso que a gente trabalhe. Então a gente sabe que tem méis que vão ser méis, igual cachaça, uísque, vinho, né? Que tem aquela baratinha, o vinho pérgola, como a gente diz, e o outro vinho lá mais caro. Então é a mesma coisa, a gente vai ter produtos que são mais baratos e produtos mais caros. Mesmo assim, o mel de abelha ferrão nunca vai chegar ao preço de aves, sabe por quê? Porque a produtividade, por mais que queira, é diferente. E aí a gente não vai ter aquela baixa de preço tão assim. Vai ser sempre um produto que as pessoas vão usar, como disse o Nico, ou como remédio, que é o que se faz, né? Ou com pessoas que têm recursos para comprar. Como hoje existe a própria cerveja artesanal e a cerveja, por exemplo, a cerveja do Pará, fantástica, aquela cerveja do Pará, a Serpa, que era antes, né? E já era mais caro que a outra cerveja aí, que é essa daí comum, esquincalhada, etc. Então, são situações assim, a gente tem que explorar esses mercados. Por isso que eu disse da verticalização, que a verticalização é que vai fazer com que o agricultor se sinta seguro. Enquanto produzir só uma coisa, ele vai ficar inseguro. Quando ele tem uma varia crescendo, ele vai poder ter sempre menos problema, como hoje ocorreu na pandemia. Muita gente quebrou porque não tinha o plano B. Entendendo? Gente, a gente já bateu 2h30 de live. Eu vou mandar só mais uma pergunta, porque os chefes aqui já estão pedindo para encerrar. O Vieira da Mota pergunta: não vi amostras de própolis vermelho, apesar de haver estudos científicos que afirmam ter características superiores aos outros. Por quê? Quem quiser responder. Própolis, eu acabei de falar aquela hora. Própolis, cada planta tem uma característica. Existem os compostos na própolis que variam em cada própolis. Inclusive, com as abelhas ferrão vai variar mais ainda mais da Amazônia. Aí, o que acontece? Lógico que você vai ter a própolis vermelha. Hoje, a própolis vermelha é o grande negócio. Antes era a própolis verde. A própolis verde ainda é conhecida como a própolis fantástica. Já descobriram a vermelha. Agora, a gente está descobrindo, de uma espécie e outra, a própolis dourada. Então, não vai se descobrir tanta própolis nesse país que você não vai poder dizer que um é melhor do que o outro. Não existe nem mel melhor do que o outro, nem própolis melhor do que o outro. Existe cada um servindo com a coisa, porque são extraídos de espécies vegetais diferenciadas. Os princípios ativos são diferentes. Então, nós não podemos dizer que existe uma própolis que vai resolver tudo e que seja melhor. Não existe esse negócio melhor. Existe a questão que cada espécie vegetal tem o seu princípio ativo que vai atuar de determinada maneira. Está entendendo? Então, é a mesma coisa de perguntar a Yuri ou a Nico qual é o melhor mel. Vai ser difícil de dizer, porque, inclusive, cada um tem um gosto. Né? Então, seria essa a resposta. O melhor mel que tiver na tua frente, bem cuidado, né? Uma variedade de floradas, nunca se repete, né? Cada pote ali dentro é diferente. Agora, eu queria só dizer uma coisa, encerrando aí, na minha parte, é o seguinte, você ver uma live dessa, fantástica com os dois aí, mostrando o que é a meliponicultura, como pode chegar ao sucesso, e eu vi que tem pouca gente assistindo em relação a outras aí. Eu estava reclamando nos grupos aqui, depois eles ficam perguntando a mim, eu digo que eu não vou responder mais, porque isso é um absurdo, de o pessoal tem, é grátis, né? E aí, no entanto, não está, porque eles dois deram exemplo do que se fazer profissionalmente na meliponicultura. E que a gente não vê isso por aqui, tá entendendo? Então, obrigado aí, viu, a todos. Se vocês quiserem dar uma palavra final, fiquem à vontade, cada um de vocês. Legal, vou aproveitar aqui. Sensacional, foi uma grande experiência. Obrigado pelo convite. Ouvir a história de vocês. Estou curioso, né, para ver depois os slides, etc. Quem está do lado de cá, a gente não viu, eu não vi ainda a palestra do Yuri. Vou te ligar, Yuri, para a gente bater um papo, para a gente te visitar aí. Quando você vier por aqui, também é bem-vindo a todos também, né? Professor, espero que venha pela região aí em breve, o mais breve possível. A gente gostaria também de visitar
a Rio, a gente quer se conectar e aprender. Esse é um feito, a gente vai programar, é um grande E leva. A gente mandou a amostra para o concurso, hein? A gente havia mandado, tá aí, estamos participando já. Uau, um grande prazer. Combinado, combinado. Maravilha. Também queria agradecer o espaço, a oportunidade. É sempre muito bom a gente poder falar sobre as abelhas, né? Divulgar esse assunto para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam, se apaixonem como a gente. Só quero agradecer vocês, foi muito legal. E a gente está aqui à disposição para qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa. Muito obrigada. Agora eu. Bom, eu esqueci de falar uma coisa durante a minha apresentação. Eu disse que eu ia dizer por que que eu deixei de fazer análise na Embrapa. Porque está muito caro, muito, muito, muito. A primeira análise que eu fiz em 2017 custou R$ 80. Hoje uma análise, só uma amostra está custando R$ 475. Então, não vale mais a pena. E mesmo assim, hoje, quando eu comecei, 10 em cada 10 pessoas me faziam uma pergunta que é clássica, que é: esse mel é puro mesmo? Então, hoje em dia, uma em cada 10 pessoas me faz essa pergunta. Aí eu falo assim: olha, eu não vou dizer se o mel é puro ou não. Eu vou te passar aqui o meu link no Mercado Livre, onde os meus consumidores deram uma avaliação, o que eles acham. E aqui tem alguns outros links onde você pode ver a minha reputação em outros locais. Aí basta isso que a pessoa se convence. E fora isso, eu quero agradecer essa oportunidade agora, que eu aprendi bastante com o Rogério, que eu queria um dia poder debater com ele as minhas experiências. Eu acho ele um cara muito inteligente, muito safo. E eu gostei muito de conhecer aí esses dois aí do Amazonas, que eu esqueci o nome, eu só lembro do Nico, né? Não é Nico? Nicolas. Tu pode me ligar que eu atendo qualquer pessoa e converso sobre qualquer assunto. Eu não tenho segredo. Tá bom? É isso aí. Muito obrigada a todos mais uma vez. Quer falar alguma coisa? Não, eu só queria agradecer, dar boa noite para todos. Foi enriquecedor a nossa conversa e conhecimento, né? Volto a dizer que a diversidade de produtos aí que vocês estão fazendo é incrível. Fiquei muito impressionado. Tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigada.